E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sugerindo publicações, fazendo aquele trabalhinho de editor da Panini, né? Gerente de publicações, aquele serviço de graça, né, que eu faço. Eu fiz um vídeo já sugerindo ônibus, publicações de ônibus que tem nos Estados Unidos. Acho que fazem sentido a Panini Brasil trazer para o nosso país, né? E naquele vídeo eu foquei muito mais em ônibus da DC do que da Marvel. Aqui, para compensar, eu vou fazer o contrário, mas ainda assim eu vou focar nessas duas grandes editoras, tá certo? Então já deixa seu gostei, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos, não é mesmo? Comenta aí alguma coisa, compartilhe esse vídeo com todos os amigos e vamos para a primeira sugestão, que é o Omnibus Homem-Aranha por Nick Spencer, fase que começou, se eu não me engano, lá em 2019, foi do 18, algo assim, e eu lembro da publicação da mensal, que eu queria muito colecionar na época, mas enfim, não deu. Essa mensal ela fez muito sucesso, dizem que é uma fase muito legal do Homem-Aranha. Dizem que, assim, das mais recentes fases do Homem-Aranha, foi a última que prestou, né? O pessoal critica bastante a fase atual do Zeb Wells. Já essa do Nick Spencer fala que é bem divertida. São dois ônibus, tá? É uma fase bem longa. O primeiro ônibus tem 1.300 páginas, o outro tem 1.330, algo assim. São ônibus que no total dão 2.600 páginas de Homem-Aranha, 2.600 páginas de diversão. Tem os desenhos do Ryan Ottley, que é o responsável pela arte de Invencível, que eu acho muito, muito bonita mesmo. Então, enfim, eu quero muito este ônibus no Brasil. O próximo é um ônibus que eu não faço muita questão de ter, não, sinceramente, mas eu acho que ele faria sentido porque recentemente a Panini publicou a Era do Apocalipse, né? E esse Era do Apocalipse, ônibus, ele leva a uma outra mega saga, que é a mega saga Heróis Renascem. O ônibus de Heróis Renascem traz todas essas histórias desse soft reboot que teve a Marvel ali no final dos anos 90, que foi meio que um fracasso, mas ainda assim tem toda essa questão da nostalgia dos anos 90 que atrai muita gente, né? Então, Heróis Renascem, a Panini tá dormindo no ponto. Agora, tem um que eu com certeza compraria. Assim, eu quero muito ler essa história, independentemente de qual formato será, ok? E é o Jessica Jones Alias Omnibus. E a série Alias, do Brian Michael Bendis, com o David Mack e o Michael Gaydos, é uma das grandes séries de super-heróis dos anos 2000. Escrita, claro, produzida por uma das grandes equipes criativas de super-heróis dos anos 2000. E Jessica Jones é uma personagem criada pelo Bendis para ser uma espécie de ex-super-heroína. Então ela era super-heroína na época dos anos 60 da Marvel. Na verdade ela não existia, né? Foi uma personagem criada nos anos 2000. Mas a história é que ela era heroína antes e ela se aposentou. E agora, como é que vive essa ex-super-heroína? Quais são as aventuras dela hoje? Ela tem toda essa personalidade muito controversa, uma personalidade que é bem interessante. Eu quero muito ler Jessica Jones Alias. O problema é que a Panini lançou só o primeiro arco no Marvel Essenciais. Daí não, né? Daí se for para ler só o primeiro arco não faz sentido. O Omnibus tem apenas 720 páginas e eu gostaria muito de ler toda essa fase. Aproveitando que teve o Omnibus da Mulher Hulk anos atrás, né, do John Byrne, eu creio que é interessante trazer mais publicações da Mulher Hulk, que é uma personagem muito legal, uma personagem que eu me interesso bastante também, uma personagem muito popular. E a Mulher Hulk, por Dan Slott, é um ônibus que traz as histórias da Mulher Hulk do começo dos anos 2000. E essas histórias elas são bem aclamadas, são histórias bem elogiadas, toda essa fase aí do Dan Slott, antes de ele assumir o Homem-Aranha e, enfim, fazer algumas histórias não tão boas. Essa fase do Dan Slott, ela tem ilustrações muito bonitas também. E em seguida você vai para a fase por Peter David. Então, um ônibus é a continuação do outro, né? E esse do Peter David tem, inclusive, ilustrações em alguns momentos do próprio brasileiro Mike Deodato Jr., que enfim, faz inclusive a capa, e a continuação do ônibus do Dan Slott. Então, enfim, eu acho que esses dois ônibus são muito bem-vindos. Agora, Quarteto Fantástico por Mark Waid, que é um grande escritor muito popular,
e Mike Wieringo. E essa dupla faz essa fase do começo dos anos 2000 do Quarteto Fantástico que eu acho muito boa. Eu li algumas histórias, eu li aquele encadernado que a Panini trouxe 10 anos atrás, que é o Quarteto Fantástico Imaginautas, já tem resenha no canal, eu fiz há alguns anos também. E é uma fase muito divertida, com desenhos bem legais também, cores muito legais, toda essa questão de ficção científica e da homenagem aos quadrinhos e enfim, de tudo que faz Quarteto e da família e tal. Quarteto Fantástico é top, tá? E essa fase é bem aclamada também. Agora, para finalizar a Marvel, vamos para Venom. Que publicação é essa? Venom? Como assim? Trata-se de uma publicação que lançou recentemente nos Estados Unidos, o primeiro volume, e se eu não me engano vai ter um segundo ainda. E trata-se de uma revista que aqui no Brasil saiu na época da editora Abril, como O Conflito no Vietnã. Tá? Se a Panini quiser fazer essa adaptação para o Brasil, acho que seria até interessante. Tá? E trata-se, como o próprio nome diz, de histórias que se passam na época da Guerra do Vietnã. Então são histórias diferentes da Marvel, que se passam no universo Marvel, sim. Então você tem até mesmo a ação dos super-heróis em algum momento lá na Guerra do Vietnã, mas isso de uma forma que fica bem de lado. É mais uma história sobre guerra, é mais uma série quadrinhos sobre guerra do que qualquer outra coisa, e que faz várias críticas à atuação dos Estados Unidos na época, que a própria guerra, né? A própria guerra que foi muito controversa, que teve consequências drásticas aí para o status quo do mundo, né? Então, esse ônibus do conflito do Vietnã é bem interessante, tá? Mais de 1.100 páginas. E agora vem um ônibus para começar a DC, só trouxe 3 da DC. E esse primeiro, ele é a mesma coisa que o do Batman, que eu tenho que fazer aquele adendo novamente, tá? Mesmo que você já tenha assistido a outro vídeo. Que é o seguinte, Superman, A Era de Ouro. Um ônibus é uma série de ônibus que são, até agora foram lançados 7, tá bom? Vocês estão vendo as capas aí. E esses 7 ônibus, eles compilam parte do que são as histórias do Superman na Era de Ouro, como o próprio nome já diz. Ainda não saiu tudo, porque nos próprios Estados Unidos é complicado você ter esse tipo de publicação, porque ela é, dentro do nosso nicho, é um nicho ainda mais nichado, né? Por dizer assim. E são histórias que, enfim, eu acho que não faz muito sentido sair hoje, mas em algum momento pode ser que a Panini faça essa aposta, tá? E inclusive não faz sentido sair hoje porque teve a publicação, né, DC de Ouro Superman, em detrimento do filme aí que lançou e que traz algumas dessas primeiras histórias, tá? Vamos para Nightwing. Sim, isso mesmo, Asa Noturna, o Príncipe de Gotham, traz as histórias do Asa Noturna, escritas por Kyle Higgins e Scott Snyder, junto também com Tim Seeley e desenhos do Doug Mahnke, Will Conrad e outras pessoas. E são as histórias do Asa Noturna na fase dos 952. E eu acho isso bem interessante porque o Asa Noturna não está saindo, a revista do Asa Noturna não está sendo republicada nessa coleção capa cartão atual da Panini, que é os super-heróis, 952, enfim. As histórias dos 952 estão sendo republicadas nessa coleção, mas as histórias do Asa Noturna não. Então eu acho que nesse formato ônibus, para suprir aí essa lacuna, seria interessante. É uma fase que é bem elogiada também. E agora vamos para uma fase, um ônibus de 800 páginas, que traz o que muitos consideram a melhor fase da Mulher Maravilha, que é Mulher Maravilha por Gail Simone. Escrita por essa autora, né, em meados ali da década de, enfim, 2010. E o Mulher Maravilha por Gail Simone é um ônibus volume único, traz todas as histórias da autora e que trata também de histórias mais maduras da Mulher Maravilha, pelo que eu pesquisei. E inclui, inclusive, a minissérie que é Mulher Maravilha e Conan. Mulher Maravilha e Conan, esse crossover aí que teve, na época que o Conan ele estava, enfim, parte da DC. E, enfim,
Talvez por essa questão contratual fique um pouco difícil de trazer esse ônibus. Mas ainda assim vale a tentativa e seria muito interessante mesmo. Então é isso, minha gente. Comenta aí quais outros ônibus vocês trariam para o Brasil, quais são os seus ônibus favoritos. Se você gosta ou não desse formato, comenta tudo aí. Nos vemos na próxima, tá bom? Muito obrigado e até lá. Tchau.